Porque escrevo, porque não sei fazer outra coisa. Ou melhor, até sei no sentido prático, mas por um sentido de necessidade, diria de urgência. Escrever para mim não é um processo fácil, pelo contrário, porque ao deslocar o poema até a sua forma final no papel, ele se perde, ele se dilui, ele até se deforma, diria, mais propriamente dito. Então é preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar uma vez, 5 vezes, 10 vezes um poema, um livro, sempre com um certo grau de insatisfação, mas uma hora ele é abandonado. Como dizia o poeta Jorge Guilherme, o poema não acaba, ele é abandonado, em favor de outro, que já chega, pedindo sua própria urgência. Enquanto me for dada a lucidez necessária para escrever, eu pretendo e preciso escrever, no sentido de urgência. Por isso escrevo. Se a poesia cumpre algum papel social, não e sim. Não no sentido utilitário, funcional. Nesse sentido, a poesia, a arte, em geral, não cumprem função, papel algum. Sim, eu devolvo uma outra pergunta. Se a poesia e os poetas são assim inúteis, por que então os tiranos, os autocratas, os ditadores, os tiranetes em geral, censuram, perseguem, prendem, torturam, exilam e matam os poetas? Porque se sentem ameaçados por eles. A poesia, a arte, criam no povo um sentido de permanência, de identidade, pelos quais ele vai lutar desesperadamente para preservar. É, não exagero, são inúmeros os exemplos ao longo da história, como Grécia e Roma, quando o vencido venceu o vencedor. Os zapotecas em relação aos astecas, por sua vez, em relação aos espanhóis, os incas com relação também aos espanhóis, a cultura negra, tudo isso demonstra o quão importante, quão relevante, qual é a função da arte, que é criar um amálgama, um foco de resistência, uma identidade a determinado povo. O livro Demência do Tempo, que eu publiquei pela editora Texto e Território, ele é um livro que, de certa forma, se desloca. É um livro peculiar em relação aos meus outros livros, porque nele o elemento circunstancial, e isso é incontornável, é muito forte. Talvez a exceção do fragmento do exílio voluntário. A circunstância é algo que eu sempre tentei, embora sempre derrotado, evitar, contornar. Porém, nesse livro, ela se tornou inevitável na medida em que havia duas grandes tragédias instaladas no mundo, o Covid, a doença, aquelas cenas deprimentes de ruas vazias e pessoas morrendo, doentes, e no Brasil acrescido de outra tragédia, que é ter sido governado nesse mesmo período por uma trágica coincidência, por um candidato a tiranete, por um ditadorzinho, uma pessoa medíocre que ascendeu a um poder, para mim, inexplicável, que durante esse período só fez tripudiar, humilhar, debochar das pessoas que sofriam, né, que sofriam pelos seus parentes, pela doença, enquanto não fazia outra coisa senão conspirar
contra o regime democrático. Então, se esse sujeito tivesse conseguido seus intentos, e não, o que não está totalmente afastado, nós teríamos então uma tragédia elevada à dimensão do absurdo. Então, nesse sentido, há um elemento trágico que no sentido vulgar. Porém, para enfatizá-lo, eu criei um elemento trágico propositalmente grego, em que no próprio tempo, né, no tempo da tragédia, e no mitos e na tragédia, né, no mito de Néfeli, né, mãe de Centauro, que é essa nefasta figura, como coloco no poema, e Antígona e Creonte. Então, isso foi uma forma que eu encontrei de enfatizar essa dupla tragédia que vivíamos. Não sei se feliz, mas enfim, foi algo que eu percebi que estava acontecendo e procurei escapar da circunstância através desse caminho. Houve sim uma dupla experiência de horror, em ambas as tragédias. É, e aí se isso reflete no poema, como eu também disse, ele tem o pecado da circunstância. Mas essa dicotomia precisava romper-se de alguma forma, porque de duas uma, e as duas estão presentes no livro. Ou o abandonaria, né, ou se me suicidaria. Não havia outra alternativa. Então, essa perspectiva do abandono do livro me incomodava também, que eu achava um livro necessário, né, não para as pessoas, mas um livro necessário para mim, que eu publicasse. Não ia publicar, publicou graças vamos dizer assim, aos conselhos e a bronca de um amigo, mas e precisava também criar uma mínima esperança, né, de ver aquilo se diluir em um momento de felicidade, né? E isso não sei se consegui. Mas ali havia uma crise instaurada, e essa crise eu vejo muito como o fim de uma utopia quando a internet ela se popularizou, né? Havia uma utopia de que as fronteiras, não só dos países, mas entre as pessoas, se diluíssem. Porém, aconteceu o contrário. As fronteiras dos países talvez tenham perdido a importância, acho que não. Mas as pessoas passaram a viver em fronteiras, em polos opostos e simples, pequenos. Tudo isso porque essa indústria milionária caiu e foi criada nas mãos de pessoas sem nenhum escrúpulo, né, que investem através da sua tecnologia, dos algoritmos, na divisão da sociedade em dois, entre o bem e o mal, uma dicotomia burra, digamos assim. Se ela se instaurou definitivamente, eu não sei. Talvez haja necessidade de esperar alguma regulação. Infelizmente, a condição humana, eu quase disse, uma condição bastante canalha, necessita de leis, de normas, de regulagens. O ser humano não consegue, como grupo social, conviver com a liberdade, né? Ou não teríamos a necessidade de justiça, é, porque tudo viveria uma grande utopia. Nunca acreditei em utopias, porque se as utopias fossem realizáveis, elas não seriam utopias, elas seriam projetos, não é o caso. Mas, infelizmente, essa dicotomia se instaurou. Se vai ter um fim, ou vai terminar antes do próprio fim do homem no planeta, não sei. Não sei, não vai ser algo para o meu tempo. Acredito que sim, né? Como eu disse no livro, o tempo é um helicoide, não é circular, é um helicoide. Ele aparentemente se repete, embora ascendente, né? Embora nunca passe pelo mesmo ponto, a não ser virtualmente. Então, eu não sei, mas aparentemente neste momento a crise está instalada
de forma que talvez só um processo de ruptura violenta, eu espero que não venha, por conta do meu filho, venha a solucionar como é tradicional da humanidade. Né? A serpente colocou seus ovos e o homem continua cultivando os ovos da serpente, como sempre fez durante toda a sua história.